Obrigada, Tereza. Eu queria agradecer ao 247, ao Leonardo, a você, por esse espaço. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela pergunta também. Acho muito importante a gente discutir clima junto com a indústria de petróleo. O mundo não vai fazer a transição energética se a indústria do petróleo não fizer a transição energética. A indústria do petróleo e gás é parte da equação. Por isso, ter ou não contradição na transição energética com a indústria de petróleo depende de como a gente vai tratar a transição no óleo e gás. Eu não vou me estender à margem equatorial, nem... já foi muito debatido aqui o declínio da produção de óleo e gás no Brasil a partir da próxima década, já foi debatido aqui a intensidade de carbono no escopo 1 e 2 da nossa produção. Se a gente importar petróleo, o mundo vai emitir mais carbono. Então, nesse sentido, não tem uma contradição e a gente deve, de fato, abrir novas fronteiras, porque a intensidade de carbono no escopo 1 e 2 no petróleo brasileiro ela é menor, nesse sentido não tem contradição, mas, para que não haja, de fato, contradição, a indústria do petróleo, e isso o BNDES já tem feito com a Petrobras, a gente tem que criar as políticas para a transição e criar os mecanismos financeiros para a transição. Porque e isso é uma preocupação que a gente tem. Quando os agentes eles buscam a maximização do retorno individual, o todo pode perder. E o mundo... E teve, de fato, um retrocesso nas petroleiras do mundo na questão da transição energética. Então, muitas petroleiras que estavam indo no caminho de se tornar empresas de energia integradas e aumentar a produção de renovável, teve um retrocesso. O BNDES ele é o maior financiador de energia renovável do mundo, e esse não é um ranking que a gente faz, é um ranking da Bloomberg. Quando a gente pega os 10 maiores financiadores de energia renovável dos últimos 10 anos, o BNDES é o primeiro. Todos os outros bancos são bancos internacionais. São bancos internacionais que financiam energia renovável em vários países do mundo. A gente só financia no Brasil. Então, a nossa matriz ela é 89% renovável, a nossa matriz elétrica, e a nossa matriz energética ela é quase 50% renovável. A média da OCDE é de 14% de matriz energética, a nossa já é 50%. O Brasil já fez a primeira fase da transição porque o BNDES financiou. Porque não dá para se tornar, para ter uma matriz tão limpa se não tivesse um banco como o BNDES financiando essa transição. E agora, a gente tem, eu acho que a gente perde mais tempo discutindo se vai fazer a pesquisa exploratória da margem equatorial do que tempo que a gente deveria estar perdendo. Uma vez que o que a gente vai fazer com os recursos do óleo e gás? Como o Capelli colocou, como é que a gente vai discutir o desenvolvimento daquela região? Como que a gente vai construir as cadeias de bioeconomia e de soluções baseadas na natureza? São 28 milhões de pessoas que vivem lá. Quando a gente olha a taxa de desmatamento da Amazônia no governo Lula 1 e 2 e na Dilma, ela caiu mais de 80%, e ela volta a crescer. E o desmatamento naquela região vem precisamente do crime organizado. E aí, quando, a partir do governo Temer, a taxa de desmatamento começa a subir, sobe no Bolsonaro, aí, governo Lula 3, cai de novo, 60%. Mas, se a gente não criar condições para que aquelas pessoas vivam bem, aquelas pessoas, de novo, vão para o crime e vão desmatar. E o crime lá naquela região está relacionado com desmatamento ilegal, com atividade madeireira ilegal, com mineração ilegal. Então, não tem contradição do ponto de vista técnico, porque, sim, nosso petróleo é menos intensivo em carbono no escopo 1 e 2, porque, no Brasil, diferentemente do resto do mundo, onde 80% das emissões... No resto do mundo, 80% das emissões vem de energia. No Brasil, só 18% vem de energia.
para que a gente fique neutro em carbono antes até de 2050, a gente precisa combater desmatamento. 50% das nossas emissões vêm de desmatamento e 24% da agropecuária. Então, não tem contradição, mas a gente precisa ter estratégia. E hoje, a provocação aqui é, quando a gente olha os dados do professor Paulo Artacho, o Acordo de Paris não vai ser cumprido. O cenário base de aquecimento global dele é de 3,7 graus em 2050, ou 2040, talvez antes. O mundo já aqueceu 1,65. Então, assim, a gente já não cumpriu o Acordo de Paris, não cumprimos o Protocolo de Quioto, e tem uma distribuição geográfica injusta para países tropicais. O Brasil vai aquecer, se o mundo aquecer 3,7, o Brasil aquece 4,5. E o Cerrado vira o Nordeste, vira árido, o clima deixa de ser semiárido e passa a ser árido, e o Centro-Oeste também ele aquece tanto que ele deixa de ser o celeiro do mundo. Então, assim, não tem contradição, do ponto de vista técnico não tem nenhuma, porque o nosso petróleo é menos intensivo, mas do ponto de vista estratégico, para não haver contradição, a gente precisa ter estratégia, como o Capelli falou, estratégia de desenvolvimento, estratégia de transição, e assim, e não esquecer que assim, como é que o mundo vai sair dos combustíveis fósseis? Se as petroleiras estão retrocedendo, está todo mundo olhando na teoria dos jogos, para maximização dos valores individuais, e o coletivo vai perder, porque daí a Terra vai aquecer mais rapidamente. Então, assim, a nossa provocação, o BNDES é o maior financiador de energia renovável, a gente tem que escalar mais renovável, a gente não faz a transição controlando a oferta de energia, controlando a demanda de energia, porque a demanda de energia está dada, a gente tem que escalar a oferta, e aí é o que a gente está fazendo. Porque se a gente for controlar a oferta, daqui a pouco o barril de petróleo está $200, num mundo que já é um mundo com taxa de juros estruturalmente mais alta, com mais inflação. A transição ela tem um custo e ela traz tudo isso. Então, assim, não existirá contradição desde que a gente comece a debater muito mais como é que o setor de óleo e gás vai se inserir nessa transição. Quando o mundo deixou de ser analógico e passou para um mundo mais digital, surgiram várias startups, Google, Facebook, Amazon, OpenAI. O mundo, na energia, não vai ser assim. Na energia, as petroleiras não vão quebrar e não vão surgir outras empresas de energia renovável. Essas empresas precisam fazer a transição. E aí eu queria também colocar um pouco de luz sobre o que o Capelli falou. Faz 200 anos que o mundo está construindo infraestrutura para produzir, armazenar e transportar óleo e gás, e transportar molécula. A gente precisa construir a infraestrutura, e a gente está fazendo isso com linha de transmissão, baterias de grande porte para produzir, armazenar e transportar elétron. Então, é uma transição que passa também pela infraestrutura. A infraestrutura do óleo e gás é diferente da infraestrutura da eletricidade. Então, assim, é muito capital intensivo. Eu acho que esse é o maior desafio da humanidade. Porque, assim, quando a gente olha apresentar... E aí, assim, a minha provocação é, esse tipo de debate excelente de alto nível acontece aqui em Brasília, no porão de um hotel, mas precisa acontecer nos grandes centros e com a sociedade civil. Precisa acontecer no Rio, precisa acontecer em São Paulo, precisa acontecer nas grandes cidades, porque, senão, fica um debate só ideológico, e um debate simplista. Para a gente fazer a transição do óleo e gás, basta não produzir óleo e gás. Não, não é esse. Para a gente fazer a transição, a gente precisa escalar energias renováveis, investir na nova infraestrutura, criar condições para que as populações que estão nos lugares onde a gente desmata tenham condições de sobrevivência, porque senão elas voltam para o crime, porque a taxa de desmatamento na Amazônia caiu Lula 1, 2 e 3, Lula 1, 2 e Dilma, e
voltou a subir, a população não tinha como sobreviver. É fácil para a gente no Sudeste, como você falou, andando de avião. O petróleo ele não é só energia, ele também é insumo para um monte de produto que a gente consome. Então, pode não haver contradição, dependendo de como a gente se comportar. E quando a gente olha a Noruega, o Fundo Amazônia, o grande doador do Fundo Amazônia é a Noruega, é o petróleo. Assim, a gente não pode se enganar aqui. A gente tem o Fundo Amazônia porque a Noruega pegou o dinheiro do petróleo e colocou no Fundo Amazônia. O que a gente vai fazer com o nosso dinheiro do petróleo? Então, é essa a minha reflexão. Obrigada pela pergunta.